Shalom, shalom, galerinha do YouTube, Lúcio Judeu na área, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos para mais um vídeo, falando um pouco a respeito do judaísmo novamente, parte 2 de o que é o judaísmo. Primeiramente vamos falar da origem do judaísmo, como que começou a religião judaica, como que começou realmente a existir o judaísmo. Bem, tudo começou com Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Abraão, ele que já nos primórdios professava a fé monoteísta em um único Deus, enquanto que o povoado de Ur, onde ele morava, Ur dos caldeus, o povoado era politeísta, até mesmo o pai dele, Terá, ele era politeísta também, e o Midrash vai dizer que o pai dele vendia imagens de deuses. Para aqueles que não sabem o que significa Midrash, Midrash vem da raiz hebraica darash, e que significa investigar, pesquisar. Esse tipo de ensinamento ele está contido na Torá, pelos nossos sábios, e em cada versículo bíblico consta um Midrash, pois cada palavra da Torá, cada letra, inclusive, tem um significado. Então, os sábios extraíram das letras e das palavras termos e derivações que ajudam a dar um entendimento mais aprofundado das passagens e dos versículos em si. Então, ele professava essa crença para as demais pessoas do seu povoado e também ele era hospedeiro. Então, os viajantes que chegavam para ele hospedava, dava um suporte. Com isso, ele professava também, levava a mensagem de Hashem para outros povos e outras pessoas. Então, começou com Abraão e a segunda parte foi oficializada mesmo lá no Sinai, quando o povo recebeu a Torá do Eterno. Então, foi oficializado um pacto com todos os israelitas que estavam presentes e ali sim foi oficializado o judaísmo como religião a partir daquele momento. Mas ela nasceu primordialmente em Abraão, onde ele professou o monoteísmo absoluto, e a partir dele, seus descendentes, até chegar no Sinai, e no Sinai foi oficializado para todos os israelitas, todos os filhos de Abraão e descendentes também de Sara. Dito isto, vamos falar um pouco agora sobre os mandamentos, né? Os mandamentos, que é a parte principal do judaísmo, eu diria que é o pulmão, como é para o corpo, é aquilo que nos dá o alento, que nos dá o fôlego, o vigor de vida. Então, os mandamentos têm como a parte primordial, pois cada judeu ele tem a obrigação de estudar, ensinar e praticar as mitzvot, os mandamentos que o Eterno nos deixou e nos prescreveu. Existem 613 leis, 613 mandamentos em toda a Torá, e logicamente que dentro dessas leis existem mandamentos que são para mulheres, para sacerdotes, levitas, sumo sacerdote, certo? E para israelitas comuns. Então não são 613 leis para cada indivíduo seguir, certo? São 613 leis para o povo em si, o povo judeu, e dentro desse povo existem grupos específicos com mandamentos específicos. Como Deus, na sua infinita sabedoria, ele deixou mandamentos, leis, prescrições para a gente seguir, como se fosse um tutorial, nada mais lógico do que obedecer e seguir, correto? Já que Deus é eterno, suas palavras também são eternas. As palavras de Deus, elas não têm uma validade. Não tem como dizer que aquela palavra agora é velha e temos agora uma nova. Ou um Velho Testamento e temos agora um novo. Substituiu o velho. Não, absolutamente. No judaísmo temos apenas a parte do Velho Testamento, por isso que eu coloco entre aspas, certo? Que é um termo pejorativo. O Velho Testamento indica que é algo ultrapassado. E algo antigo, o que na verdade não concordamos. Então chamamos de Bíblia Hebraica, Tanar, que é justamente o Tanar significa a Torá, Neviim, Ketuvim. Tanar é o conjunto dos 3 conjuntos bíblicos, que são justamente
os 5 primeiros livros, certo, de Moisés, que é a Torá, os profetas e os escritos. Como eu informei anteriormente no outro vídeo, a parte que se chama Novo Testamento, o judaísmo não tem como sagrado, certo? São livros que podem ser estudados, porque são livros de outra religião, certo? Mas, realmente, o judaísmo não tem como escritura sagrada. Bom lembrar também que o judaísmo ele é conhecido como o povo do livro. E por que povo do livro? Porque no judaísmo nós temos os livros, certo, como tidos sagrados. Os livros são reverenciados, principalmente a Torá, certo? Os livros que eu estou mencionando aqui, deixar bem claro, é o tido como Velho Testamento, certo? Vou utilizar o termo Bíblia Hebraica. Então, nós temos a Bíblia Hebraica como livros sagrados, e em especial a Torá. É muito comum em Israel, nas ruas, você encontrar grupos de yeshivot, que são escolas onde se ensina a Torá e também o Talmud. Então, é comum encontrar alunos de yeshivot, junto com os respectivos rabinos, passeando e desfilando com a Torá na mão, cantando alegremente. Eles montam uma tenda por cima, cobrindo quem está com a Torá, o rolo da Torá, certo? Lá não é uma Bíbliazinha não, gente, que é a Bíblia que a gente está acostumado. Lá é um rolo mesmo, onde ele desenrola e abre, tem lá aqueles escritos em forma de cilindro, de tubo, certo? Pronto, então isso também é comum por lá. Nós temos esses livros e reverenciamos eles porque são sagrados, certo? O judaísmo ele preza muito pela ética e pela moral. Então, no Talmud, existe até mesmo um tratado do Talmud que é muito conhecido até, se chama Pirkei Avot, seria a ética dos pais. E nesse tratado é ensinado justamente a questão da ética, onde é repassada os ensinamentos desde o Sinai. Vale salientar que logo no primeiro versículo, na primeira linha desse tratado, ele já menciona de onde que se originou esses ensinamentos, que veio do Sinai, foi passado para Moisés, e Moisés a Josué, e Josué aos juízes, dos juízes aos profetas, e dos profetas aos homens da grande assembleia, na época de Esdras e Neemias, certo? Na época do segundo templo, da construção do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash. Bem, dito isto, vamos para nosso terceiro tópico, que é justamente o assunto dos Binei Anusim. O que seria os Binei Anusim? Binei significa filhos de, e Anusim, forçados. Ou seja, filhos dos forçados, aqueles que se converteram forçadamente pela Igreja Católica. E foi algo muito lamentável que aconteceu. Foi instaurado o Tribunal da Santa Inquisição, assim denominado, juntamente em conformidade com os poderes monárquicos, os reis, respectivamente da Espanha e de Portugal. Eles instauraram justamente uma perseguição antissemita, onde começou a serem perseguidos, torturados e mortos mesmo os judeus naquelas áreas que residiam. A Espanha antigamente era chamada de Península Ibérica, certo? E muitos dos que escaparam vieram para cá, para o país, para o Brasil. Até mesmo tem holandeses também na época dos holandeses no Brasil, que também tinha judeus no meio, os franceses, certo? Em cada época de colonização teve judeus no meio, aqui no Brasil. Então tem muitos descendentes de judeus aqui no Brasil vivendo e nem sabe que tem essa descendência, que são descendentes. Vou deixar um livro aqui muito bom, muito interessante para aqueles que querem se aprofundar e conhecer mais um pouco da história. Temos exemplos aqui de grandes nomes, como Fernando de Noronha, que é um descendente de judeu, ele é português, certo? Tem também Maurício de Nassau. Então, alguns nomes, certo? Citei a exemplo, mas existem muitos outros. E alguns que vieram para cá, acredite ou não, o Tribunal da Santa Inquisição também veio para o Brasil e tem relatos nesse livro dessas pessoas que foram capturadas aqui e levadas para o tribunal lá em Lisboa para serem julgados e foram condenados à fogueira. Porque era isso que acontecia, gente. Aqueles que não se convertessem, não aceitassem o cristianismo, então eram mortos na fogueira
perante seus parentes, perante as pessoas que era aberto ao público. E quando não, certo, morriam durante a tortura mesmo dentro das celas. Então aqueles que eram capturados eram forçados a delatar os seus parentes que eram judeus, que praticavam o judaísmo, que guardavam sábado, certo, Shabat, que não comia carne de porco. Então eles observavam tudo isso, certo? Esse livro aqui realmente é muito bom, feito por uma descendente de judeu que vive aqui no Brasil. O nome dela é Anita Novinsky. Ela é formada pela Universidade de São Paulo, a USP. E o livro é esse aqui, ó. Os Judeus que Construíram o Brasil. Anita Novinsky. Um livro muito bom, gente. Vale a pena ler e reler. Ele é a história viva do nosso... tanto do nosso povo, que é o povo judeu no meu caso, como nós também brasileiros, que também é o meu caso, certo? Então, é um livro muito interessante. E uma das provas também que isso chegou aqui, esse antissemitismo, essa prática de perseguir os judeus e também os seus ensinamentos, está algo aqui do Nordeste, certo? De Pernambuco, que é o local onde eu moro. Tem aqui um exemplo vivo do que aconteceu com o nome de uma rua. Antigamente a rua era chamada de Rua dos Judeus e o nome dela atual foi passado para a Rua do Bom Jesus. Algo muito infeliz de acontecer, mas infelizmente a história está aí para nos lembrar. E agora uma pequena curiosidade. Aqueles judeus, os Bnei Anusim, que foram convertidos pela Igreja Católica à força, eles ficaram conhecidos como marranos ou cristãos novos. E, dentre esses cristãos novos, eles recebiam um novo nome, e dentre os quais muitos são conhecidos aqui no Brasil. Vou citar alguns a exemplo: Silva, Oliveira, Santos, Alves, Pereira, Almeida, Souza, Costa, Carneiro e muitos outros. Então, se você tem um desses nomes, saiba que há a possibilidade de você ter um ancestral judeu, você ter na sua árvore genealógica a descendência judaica. Bem, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo. Resumir o que deu. Espero que tenha ficado um bom conteúdo para vocês, um bom aprendizado também, certo? Coloquei da melhor forma possível. Vão vir mais vídeos, claramente, certo? E também vou até mesmo trazer alguns outros livros para vocês. E agradeço de antemão a todos que assistiram. Peço que se inscrevam no canal, também dê o like no vídeo se você gostou. Compartilhem com os amigos nas redes sociais, se puderem, certo? E até a próxima. Shalom, shalom.